Olá! Eu acredito que todos nós já tenhamos tido em algum momento da nossa vida uma noite mal dormida, ou até uma noite que a gente varou e realmente não conseguiu dormir nada naquela noite. Todos nós nos sentimos muito ruins depois de uma situação como essa, não é verdade? Quem nunca fez isso? Mas a gente precisa entender o quanto isso pode impactar e por que isso pode impactar a nossa vida de forma tão negativa e a gente às vezes nem sabe por que isso pode acontecer. Então vamos falar sobre isso agora. Olá, aqui quem fala é Juliano e hoje nós vamos falar do porquê é tão importante nós termos uma boa noite de sono e o que pode acontecer se você não tiver o mínimo necessário de sono na sua vida para você ter uma noite realmente de descanso, uma noite realmente restauradora. Vamos falar sobre isso agora. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos entender uma coisa. Ao longo de uma série de milênios, durante uma boa parte da nossa história, nós passamos por vários desafios evolutivos e nós chegamos até onde nós chegamos graças a essa nossa capacidade de nos adaptar. Entre elas nós temos adaptações, como por exemplo, a gente consegue ficar sem respirar. A gente consegue ficar alguns minutos vivos, talvez com um certo desconforto, mas conseguimos ficar sem respirar. Nós também conseguimos ficar sem nos alimentar. A gente tem reserva, a gente consegue ficar por vários dias sem bebida, sem comida. Inclusive, jejum é até muito positivo para o corpo, porque ele descansa, você restaura o corpo e tudo mais. Entre outras adaptações que a gente consegue fazer, a gente consegue passar frio, consegue passar calor, nosso corpo tem essas habilidades de se adaptar. Porém, se a gente for pensar, todas essas adaptações evolutivas que nós tivemos, elas foram baseadas numa coisa muito simples, nosso ambiente. Então, às vezes tinha comida, a gente comia. Às vezes não tinha, a gente ficava passando fome. Tinha bastante água, a gente tomava bastante. Tinha pouco, a gente conseguia ficar um tempo sem isso. Precisava dar um mergulho, às vezes atravessar um rio, um lago. Você conseguia ficar sem respirar, então você tranquilamente fazia essa atividade. Mas uma coisa que nunca aconteceu com relação a sono, que é o assunto nosso, você nunca viu efetivamente uma noite sem escurecer. Não existe um dia que se prolonga e à noite o sol tá lá, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, o sol lá ainda a pino. Isso não acontece. Por quê? Porque a natureza, a nossa natureza, tudo que nós temos do nosso ambiente, à nossa volta, sempre ao pôr do sol, a noite vem e a gente ia dormir, não é verdade? Portanto, o sono, a gente já começa a entender um pouco mais com relação ao sono daí. Nós não fomos preparados pela natureza, pelo ambiente, a ficar acordado à noite, porque não faria sentido. Antes da criação de luz, antes da criação do fogo, do domínio do fogo, a gente dormia com o sol. O sol se punha, a gente dormia e acabou. Tinha muita conversa nesse aspecto. Com a descoberta da luz, da eletricidade, lâmpada, a gente começou a prolongar muito mais a nossa noite. E hoje, com o advento de smartphones, computadores, TVs, a gente efetivamente pode ficar a noite inteira, a madrugada inteira, conectado a uma fonte de luz, de claridade, e isso induz o nosso organismo a entender que ainda é dia. Só que é um erro. Então, isso, por nós não termos esse preparo ao longo da nossa evolução, tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi gerado com essa artificialidade, nos trouxe num cenário onde o corpo nunca se preparou. E por ele nunca ter se preparado, ele não tem a mesma habilidade que tínhamos ou que temos ainda com relação a ficarmos sem respirar, a ficarmos sem comer, a ficarmos sem beber qualquer coisa e até mesmo sem fazer alguma atividade física, por exemplo. Você consegue ficar um dia inteiro em casa sem fazer nada e você não vai morrer por causa disso. Um dia, poucos dias, talvez não. Então olha que interessante. Nós, ao olhar para a natureza, a gente consegue perceber o quanto a questão do sono é essencial para a nossa vida, o quanto a gente realmente não consegue ficar, a gente não pode ficar sem dormir. Então, levando isso em consideração, só para você ter algumas outras ideias de como isso é nocivo. Nosso sistema imunológico, quando a gente se priva de sono, ele cai lá embaixo. Genes, alterações no DNA acontecem que podem propiciar, por exemplo, aparecimento de câncer e outras doenças degenerativas, por exemplo. Então tudo isso com a privação de sono. A nossa memória é prejudicada,
nosso metabolismo, a nossa produção hormonal, tudo é prejudicado. Até a própria sexualidade é atrapalhada em função de hormônios que não são bem gerados, como a boa noite de sono. Então, pense, nós não temos um plano B com relação à nossa noite de sono. Então a gente realmente precisa prestar muita atenção nisso, porque senão a gente acha que nós temos esse preparo e na verdade nós não temos. Então, pensando em tudo isso, pensando em toda essa questão que a gente tem que dormir, a gente precisa ter pelo menos 8 horas de sono todas as noites de forma plena, sem falhas. E eu vou trazer para vocês algumas dicas do que você pode fazer quando você tem dificuldade em dormir. Quando a gente cria essas artificialidades e a gente não consegue dormir no tempo que a gente precisava dormir. Então a primeira dica é o seguinte, mantenha uma regularidade. Tem horário para dormir e horário para acordar. Muitas vezes a gente tem um despertador. Tem um despertador que acorda a gente de manhã e a gente levanta. Mas a gente não tem, ou a gente não pensa muito nisso, em colocar um despertador, que na verdade seria um alarme para você dormir. Um alarme que diga, ó, esse é o horário de você dormir, porque se você quer acordar naquele horário, você precisa estar dormindo nesse momento. Então tenha isso. Crie uma estrutura onde você durma e acorde sempre no mesmo horário. Eu sei disso porque quando eu modifico o meu ciclo de sono, eu sinto efetivamente o quanto a minha produtividade cai, o quanto eu me sinto cansado, sem energia e parece que o dia fica totalmente diferente. É como se surgisse na minha frente uma neblina e todo o meu dia fica diferente, tudo fica prejudicado e eu não consigo performar quando eu performava antes. Então, a chave dessa primeira dica é regularidade, de segunda a segunda. Não importa que se sábado ou domingo você vai fazer alguma coisa. Mantenha o máximo a regularidade. A nossa natureza interna não entende, não sabe o que é sábado e domingo. Ela acha que está tendo alguma coisa diferente e isso pode nos prejudicar. E essa é uma das razões, inclusive, para essa desregularidade no fim de semana, porque muitas pessoas se queixam de uma falta de produtividade na segunda-feira. Muita gente detesta, odeia segunda-feira. É por isso. Porque você vai se condicionando de segunda a sexta. Sábado você já dá uma bagunçada, domingo você bagunça totalmente, e aí você tenta voltar tudo ao normal na segunda. E aí vem aquele problema, aquela sensação muito ruim, que ele vai arrumando, vai consertando ao longo da semana e você quebra de novo. Então mantenha a máxima regularidade que você puder, de segunda a segunda, sem modificação e com o mínimo de exceção, mantendo sempre às 8 horas. Então agora nós vamos falar sobre a preparação para dormir, que é uma coisa bem importante que pouca gente presta atenção. Então a primeira dica é aquela, diminua as luzes, faça com que as luzes fiquem um pouco mais amenas, indiretas, de repente um abajur, uma luminária, alguma coisa que não deixe aquela luz tão forte na tua casa e especialmente no seu quarto. Então diminua as luzes. Segundo, vá dormir de estômago mais vazio. Faça sua refeição algumas horas antes do seu horário de dormir, porque dormir de estômago cheio geralmente não é algo que te ajuda realmente a descansar. Você vai estar fazendo uma parte da noite, a sua digestão vai estar terminando a sua digestão ao longo de algumas horas da noite para depois você começar a descansar. Então se você dormir 8 horas, talvez você tenha digerido durante 2 horas e durante 6 horas você realmente dormiu e você acaba dormindo aquém daquelas 8 horas que são importantes. Então preste atenção nisso. E um outro detalhe com relação à alimentação é que se você consumir próximo da hora de dormir, alimentos que são muito excitantes, muito estimulantes, isso não vai te ajudar. Por exemplo, o café. Se você tomar café depois, para muitas pessoas funciona assim, se você tomar o café depois das 2 da tarde, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com a cafeína no seu organismo de 6, em geral, de 6 a 8 horas. Então imagina só, de 6 a 8 horas aquela cafeína circulando no seu sangue. Então vai ser difícil você realmente conseguir deitar e dormir. Então no máximo, tome café até as 2 da tarde se você é aquela pessoa que gosta de tomar café e gosta de apreciar, tá? Até as 2 da tarde, porque daí você vai ter bastante tempo para quando chegar o início da noite, você já não ter cafeína circulando no seu corpo e você conseguir dormir melhor. E coloque atividades mais suaves, mais tranquilas quando você for dormir. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de indicar bastante é a leitura. Porque a leitura, além de ser um hábito muito bom para você fazer, porque não tem tela, não tem luminosidade excessiva, não tem estímulos muito grandes, é apenas uma leitura, apenas um conhecimento que você está adquirindo ali, muito legal, porque além de você estar aprendendo alguma coisa, você está lendo, você está desenvolvendo o hábito da leitura, que é tão importante para a gente conhecer mais sobre as coisas, você também está fazendo uma atividade que vai gerando no corpo uma tendência a você descontrair um pouquinho mais, você relaxar, você descansa o corpo, e às vezes no final da leitura já começa a dar um pouquinho de sono, você fecha o livro e dorme, fica muito mais fácil. E isso nos leva inclusive a um outro aspecto, que é a importância
de você colocar algumas coisas mais decisivas, mais essenciais antes de dormir. Por exemplo, sempre que começamos a dormir, o nosso cérebro ele começa a processar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do dia, especialmente as últimas coisas que a gente fez. Então, se você fez uma leitura, se você estudou alguma coisa à noite, isso vai ajudar, quando você for dormir, vai ajudar a assimilar aquele conteúdo quando você deita na cama, por exemplo. Então é meio que a gente fica com aqueles pensamentos residuais de tudo, das últimas coisas que a gente fez quando a gente foi dormir. Então é sempre importante que o último ou os últimos estímulos, talvez a última hora, a última meia hora antes de dormir, seja algo que você continue processando, assimilando e gravando na sua memória de longo prazo assim que você deita. Então a leitura, ela tem esses dois benefícios, de estimular isso e de te trazer um pouco mais de conhecimento que vai ser sedimentado quando você dormir. Legal, né? E antes de eu te dar a última dica, se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal se você não é inscrito, que isso ajuda muito a gente trazer mais conteúdos para vocês e o canal se desenvolve ainda mais. Essa última dica é uma extensão da penúltima, que é, se nós sabemos que os últimos pensamentos que a gente vai dormir, eles ficam sendo metabolizados, eles ficam sendo assimilados, processados e até aprimorados pelo nosso cérebro, por que não a gente fazer, por exemplo, uma mentalização, uma visualização do que a gente quer que aconteça no nosso futuro, ou pelo menos no dia seguinte? Esse exercício de fazer mentalização é um exercício muito interessante porque a gente consegue fazer com que a gente programe o nosso cérebro para já ir se preparando para tudo aquilo que você quer que aconteça no seu futuro. Então você pode visualizar os seus objetivos futuros, você pode visualizar suas metas, aquilo que você quer alcançar, para ficar isso sempre muito disponível para você lembrar sempre com muita clareza. Você pode simplesmente visualizar todo o seu dia seguinte, para que você consiga efetivamente planejar, né, nem que seja no âmbito mental, passo a passo tudo que você vai fazer no dia seguinte. E muitas vezes, quando você acordar no dia seguinte, vai estar muito claro aquilo que você precisa fazer. Você vai ser muito mais produtivo porque você já fez uma pequena estrutura mental do passo a passo que você tinha que fazer no dia seguinte. Isso funciona muito bem. Experimenta para você ver como é que isso é legal. É uma estratégia muito bacana que faz com que você possa justamente otimizar o teu dia seguinte e as suas metas futuras, fazendo com que isso seja sempre na sua memória, sempre claro e você não esqueça daquilo que você quer fazer. Então, depois de você ter feito tudo isso e seguir essas dicas, é só você apagar as luzes e ter uma ótima noite de sono.